paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus possa continuar abençoando você e a sua casa. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco nesta aula da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Continue abençoando as nossas vidas. Que esta aula, Pai, possa ter uma importância grandiosa na vida deste professor e na vida deste aluno também. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, estamos chegando a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez, nós vamos estudar a lição número 8. A lição número 8, que será exibida, será aplicada no dia 24 de maio de 2020. O tema desta aula é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Quero aqui agradecer ao carinho de muitos irmãos que têm mandado zap, também e-mail, e também têm nos encontrado. Na verdade, a gente precisa, a orientação é reduzir o número de hora, né, de gravação. Mas a nossa proposta, irmãos, a minha proposta, quando Deus colocou no meu coração, dar a aula para a escola dominical, não foi atingir milhões de inscritos. Se tiver, serão muito bem-vindos. Mas a proposta da aula é fazer com que o professor, é fazer com que o aluno assista a aula. Não basta clicar na aula e sair, não. A minha intenção é atingir pessoas que estejam, de fato, precisando de uma orientação bíblica, de uma orientação espiritual, até mesmo didática, em cada aula da escola dominical. Então, orando a Deus, eu resolvi aplicar toda a aula, independente do tempo que vai dar. Se vai dar 1 hora, se vai dar 40 minutos, se vai dar 50 minutos, não importa. A proposta minha, a proposta do pastor Luiz César Mariano, é fazer com que quem assiste a aula tenha, de fato, um aprendizado para aplicar lá no dia, na sala de aula. A nossa aula de hoje é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios, capítulo 2, versículo 20. A verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A importância aqui, e a dica que eu quero dar mais uma vez, é que o professor não pode se furtar a ler o texto áureo e também a verdade prática. E o professor também, ele deve ler com a classe a leitura bíblica em classe, até porque é da leitura bíblica em classe que o aluno ou o professor terá o seu norte para continuar a lição do dia. Então, a leitura bíblica em classe desta lição número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, está em Efésios, no capítulo 2, e também em Mateus, no capítulo 7, que passo a ler nesta hora. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. O versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa
sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Outro ponto importante em toda a lição da Escola Bíblica Dominical é você ler para o aluno os objetivos da lição. Na leitura bíblica em classe, você pode ler todo o texto, ou você pode compartilhar naquela classe com aquele aluno que tem uma boa leitura, ou deixar que o aluno leia para você identificar na classe aquele que tem uma boa leitura. E é claro que no decorrer da lição, você pode fazer uso dos vários alunos que têm uma boa leitura para que ele possa ler o texto e você, como professor, fazer o comentário. Os objetivos desta lição 8 são: objetivo específico, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós e por meio do seu Espírito. 2. Apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E 3. Refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Outra coisa importante na hora do objetivo, e a redundância aqui, ou seja, você repetir, é importante até para a fixação do aluno naquilo que você quer tratar na aula. Que a maioria dos alunos, infelizmente, a maioria dos alunos, eles chegam em sala de aula sem ter lido a lição. Então, ele espera que o professor passe para ele. E como professora, você já está ali, o que custa? O que custa você dar a sua aula usando como livro-texto a revista da Escola Bíblica Dominical, que foi preparada com muito carinho para você? Então, o objetivo 1, explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do Espírito Santo. Objetivo 2, apresentar o fundamento da igreja como doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E objetivo 3, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Toda lição bíblica tem aqui o ponto dizendo aqui interagindo com o professor. Toda lição bíblica do professor tem aqui interagindo com o professor. E neste interagindo com o professor, o pessoal da pedagogia, da CPD, dá um norte, né? Dá um norte aqui. Então, o professor, se quiser fazer uso, ele pode fazer uso aqui desse interagindo com o professor para dar um norte na sua lição. A introdução da lição e a gente precisa buscar recursos em livros, buscar recursos em dicionário. E segundo o livro da ETAD, que eu consultei para esta aula, nós temos nesse mesmo texto aqui o seguinte: o lançamento do fundamento e a pedra angular, conforme está em Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. Então, esse texto aqui, do Efésios 2, 19 a 22, trata também do lançamento do fundamento e a pedra angular. Paulo, ele contempla os alicerces da igreja. Então, a igreja ela é fundamentada nos ensinos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a igreja ela está fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Efésios 4:11 também diz a mesma coisa, quando diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Então, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O tamanho de qualquer edifício é determinado pelo tamanho dos seus alicerces. Não é bonito isso, né? O tamanho de qualquer edifício é determinado pelo tamanho dos seus
alicerces. A igreja, portanto, não pode ir acrescentando nem retirando doutrinas do seu fundamento bíblico, pois esses fundamentos já foi lançado desde o início. Então, ninguém pode remover os marcos já estabelecidos. Ninguém pode acrescentar ou tirar nada daquilo que já foi estabelecido na Bíblia Sagrada pelos apóstolos e também pelos profetas. Aqueles que o lançaram cumpriram a sua tarefa e já não existem mais os apóstolos e os profetas, no sentido de que proporcionaram a doutrina e as escrituras sagradas e também canônicas. Qualquer profecia ou revelação apresentada à igreja hoje deve ser julgada à luz da palavra de Deus, a Bíblia. Se alguém se considera profeta, mas oferecer uma mensagem que contradiga ou modifique o texto bíblico, com certeza não é um profeta de Deus. O profeta ele não pode nem acrescentar doutrina, nem tirar as doutrinas que já estão contidas no texto bíblico. A sua mensagem, nesse caso aí, de profetas, que em suas profecias contradiz o que diz a Bíblia, certamente vai precisar ser totalmente rejeitada. Paulo emprega uma segunda ilustração, Cristo como pedra angular da sua igreja. A pedra angular proporciona o modelo de construção ao qual se conforma o contorno das pedras restantes. Cristo, portanto, constitui o padrão ou o modelo para cada pedra viva, cada crente que integra o templo de Deus. Paulo declara, em último lugar, que este santuário tem se tornado a habitação do Espírito Santo. A igreja não é um edifício físico, nem um grupo de pessoas apenas. Ela é um corpo, um grupo de crentes em cujas vidas habitam o Espírito Santo de Deus. Olha que interessante, né, meus amados irmãos, nessa introdução. O nosso corpo é templo de Deus. Nós somos invólucros do Deus vivente. Nós somos moradas de Deus. Olha a responsabilidade. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje, nesta lição 8 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Pastor Luiz César Mariano, por que toda hora você repete a lição? Por que o texto, o título da lição? Por que toda hora você ou o senhor repete o título da lição? Porque você está na sala de aula e aquele aluno que está chegando, né? Você nunca começa a sua aula com todos os alunos, então toda hora está chegando aluno. Então você tem que estar sempre situando para o seu ouvinte, para o seu aluno, em que ponto da lição você está. Por isso que é sempre bom citar toda hora, ou de vez em quando, né? Ou de vez em sempre, citar o texto da lição, o título da lição, e citar também em que ponto da lição você está, para aquele aluno que está chegando atrasado, ele possa se situar na lição. Vamos então aos tópicos e subtópicos da nossa lição 8. O tópico 1, um edifício espiritual, o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal. O subtópico 2, o fundamento, apóstolo e profetas. O conceito de apóstolos, a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. E o tópico 3, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Então aqui você vai dar um panorama geral para depois vir para o particular. O que é o panorama geral? É como você lê o tópico e os subtópicos e depois você volta para o particular, começando do tópico 1 da lição. O que diz o tópico 1 da nossa lição? O tópico 1 da nossa lição vai falar sobre um edifício espiritual. O santuário judeu, o templo em Jerusalém, era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, como está lá em 1 Reis, no capítulo 8,
de 16 a 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Nós já vimos isso na aula passada, a questão dos incircuncisos não puderem ter acesso ao templo. Então, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, nós vemos aqui que o templo, o templo judaico, o templo que foi o primeiro templo que foi construído por Salomão, esse templo foi destruído no ano 586. Depois ele foi reconstruído de novo, por Zorobabel e a sua equipe que voltaram do cativeiro. Esse templo foi chamado Templo de Zorobabel. É este mesmo templo de Zorobabel que foi aperfeiçoado por Herodes. Esse templo de Zorobabel, que foi aperfeiçoado por Herodes, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, hoje não existe mais templo. Segundo a Bíblia, esse templo será de novo reconstruído, será destruído de novo e depois será de novo reconstruído. Como aqui o objetivo não é a aula sobre o templo, só estamos dando aqui uma passagem rápida para informar você a história do templo. Então, o primeiro templo foi construído por Salomão. O segundo templo por Zorobabel. O templo de Zorobabel foi aperfeiçoado por Herodes. Este templo foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Hoje, o templo dos judeus não existe. O templo judaico, ele não existe, mas será reconstruído ainda, tá certo? Então, só uma dica aqui sobre a questão do templo. Voltando aqui ao subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Deus habita em espírito. Versículo 22 da lição bíblica em classe. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja como é que é interessante, O texto vai dizer, versículo 22 do capítulo 2, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Vejam o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Reis, no capítulo 8, no versículo 27. Aqui é importante, professor, aqui é importante, aluno, você ler o texto ou pedir que algum aluno leia o texto. Agora também é muito importante, professor e aluno da escola dominical, é o seguinte: muitas vezes você, por não ter conferido o texto, e você pede para o aluno lê um texto que está totalmente fora daquilo que você pediu para ler. Exemplo, você pede para ler 1 Timóteo e ele lê 2 Timóteo. Você pede para ele ler 1 Reis e ele lê 2 Reis. Como você não esteve atento à leitura e você não, naquele momento, você só pediu para ele ler e não abriu a Bíblia junto, ele acaba dando bola fora e às vezes vem, desculpa a expressão bola fora, mas expressão carioca, às vezes ele vai ser repreendido pelo colega que abriu junto com ele e viu que ele fez a leitura do texto errado. Então é muito importante você ter em mãos, ou no seu iPad, ou no seu computador, ou numa folha à parte, já o texto impresso daquela leitura que você pediu para o aluno ler. Tá certo? Então, 1 Reis, capítulo 8, 27 diz: mas, na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Veja então que lá o texto de Atos, no capítulo 7, versículo 48, vai na mesma linha de 1 Reis. Mas
Atos 7:48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, o santuário cristão aqui, esse tópico aqui, vai dizer que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então agora não é mais o templo, não é o templo, agora o santuário de Deus sois vós. Então nós somos pedras vivas de um edifício espiritual. A Bíblia vai dizer que nós somos pedras vivas de um edifício espiritual. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não. Eu vou ler de novo, porque isso é uma doutrina que nós precisamos acreditar. Precisamos crer nesta doutrina. Olha a responsabilidade quando uma pessoa aceita a fé e torna-se um crente em Cristo Jesus. 1 de Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas. Que privilégio sermos o invólucro do Deus vivente. Que privilégio sermos morada de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Olha a responsabilidade de sermos servos de Deus, fiéis aos princípios bíblicos já estabelecidos pelos profetas e também pelos apóstolos. O subtópico 3 fala da pedra angular. E a pedra angular aqui é Cristo. Cristo é a nossa pedra angular, assim como diz o subponto 4. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. Onde está isso na Bíblia? Salmos 118, versículo 22. Salmos 118, 22, que diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Marcos 12:10. Marcos 12:10. Olha o que a Bíblia diz, meu amado irmão, meu amado professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Aleluia! Glorificado o nome do Senhor. Esta pedra, assim como também os apóstolos testificaram de Cristo, a pedra principal, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ler, meus amados irmãos, vamos ler, professor e aluno, mais a Bíblia em nossa aula. Chega de ficar falando. Vamos ler a Bíblia, vamos enquadrar o texto com a Bíblia Sagrada. Vamos ler então Atos 4:11, que colabora com esse raciocínio do tópico 1 da lição. Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. 1 de Pedro 2:7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E também o texto de Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei, de vez em quando a língua fala, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meu amado irmão, aplique a aula, dê os textos bíblicos. A outra coisa importante aqui eu quero dizer para você. Vem comigo aqui que eu quero falar contigo. A aula, ela é para ser conversada. Então você conversa na aula. A aula não é pregação. Então você não... Existem professores que gritam em sala de aula. Gritam conforme se estivessem pregando. Não. A aula não é pregação, a aula é preleção. É o estudo bíblico. É uma conversa, né? Na verdade, até a origem da palavra pregação, né? É uma conversa em tom familiar. Então, a sala de aula é um ambiente de conversa, onde você fala, mas o teu aluno também tem o direito de falar e de perguntar. Então, terminamos aqui o tópico 1 da lição e falamos aqui sobre um edifício espiritual, o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal. Tópico 2. Nós então vamos ver agora o fundamento, apóstolos e profetas. Então aqui é muito interessante também, professor e aluno da escola dominical, é que muitos professores, na hora, no intuito, né, até bem intencionados, de mostrar muito conhecimento, ele mesmo acaba saindo do tópico, né? Ele mesmo acaba saindo do ponto. E às vezes ele também, por falta de jeito, né, de traquejo, ele não consegue controlar o aluno e o tema da lição sai totalmente fora de rota. Aqui nós vamos aprender no tópico 2 o fundamento, apóstolos e profetas, o conceito de apóstolos e a doutrina dos apóstolos. E o subtópico 3, o testemunho dos profetas. O conceito apóstolos aqui significa mensageiro ou enviado. Este é o significado da palavra apóstolo e enviado. Hebreus capítulo 3, 1 diz: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerem a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 1 João 4, 3 a 14, 1 João 4, 14 vai dizer: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Outro texto que vai colaborar aqui é Mateus 10, 24, quanto à chamada, né? Jesus mesmo chamou os seus apóstolos, né? Chamou os seus discípulos para que pudessem seguir a Ele, seguir após Ele, caminhar com Ele. Foi o próprio Jesus que chamou um a um. Veja então o texto de Mateus 10, 24. Está também em Marcos, mas eu escolhi ler aqui o texto de Mateus 10, versículo 20. Mateus capítulo 10, o versículo 2 e o versículo 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote. E o texto diz: aquele que o traiu. Vindo aqui ao texto, na lição da revista, no subtópico 1 do tópico 2, está escrito assim: eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva
e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então, o fundamento aqui é a mensagem de Cristo. O fundamento aqui são as Escrituras. Então, os apóstolos que foram, neste momento, responsáveis pela essa transmissão da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos ver o texto bíblico, ou os textos bíblicos que colaboram com o que nós acabamos de falar aqui. O capítulo 1 de Atos, versículo 21 e 22 diz: é necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da ressurreição. Aqui é a escolha do novo discípulo, novo apóstolo, em lugar de Matias. Então, no lugar de Judas, né? No lugar de Judas, que foi escolhido Matias. Então, qual era a recomendação para esse novo? Que tivesse caminhado, que tivesse visto, deveria ter sido uma testemunha ocular de tudo aquilo que Jesus havia feito enquanto na terra esteve. E também vai mostrar a escolha de Paulo, né? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E o outro texto, de Atos capítulo 6, versículo 2 e 4, que fala exatamente qual deveria ser a função do apóstolo, ou dos apóstolos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, a função do apóstolo aqui, a igreja estava crescendo muito e eles resolveram escolher os diáconos, né? Então, aqui surge a necessidade dos diáconos. Então, a função do apóstolo, ministério da palavra e oração. Se o pastor ou os pastores dos dias de hoje não gostam de orar, não é recomendação bíblica. Se os pastores dos dias de hoje não se preparam para pregar ou para ensinar, também não é a recomendação bíblica. E a outra coisa que eu quero falar aqui nesse tópico é a seguinte: as pessoas perguntam, hoje existe apóstolos? Resposta: conforme os apóstolos escolhidos por Jesus e também a escolha de Paulo, não. Nesse critério de fundamentar a história da igreja, não. Mas existe apóstolo, sim, em nossos tempos. Pessoas que criaram o ministério, pessoas que deixaram uma história muito grande, estão deixando uma história muito grande no cenário evangélico, no cenário eclesiástico, não somente aqui no Brasil, como também no mundo. Então, as Assembleias de Deus tiveram seus apóstolos, apóstolo Gunnar Wingre e apóstolo Daniel Berg, mesmo que eles não tenham chamado para si esse nome de apóstolos, mas pelo aquilo que eles exerceram, por aquilo que eles fizeram, são sim apóstolos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Temos também, ele nunca pediu isso, nunca quis que chamasse ele assim, mas o pastor José Wellington Bezerra da Costa é um apóstolo, e outros grandes nomes da fé aqui no nosso país poderiam ser sim chamados de apóstolos, mas conforme esses que implantaram a base, a estrutura da igreja, através da pregação do evangelho, não, esse termo apóstolo no sentido original não existe mais. O texto agora é o subtópico 2, que vai falar sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar pessoas das o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam. Então, aqui é muito importante que nós, a redundância aqui é positiva, ou seja, repetir, né? Repetir aqui é importante. Quando diz assim,
o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, 33. Ou seja, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vão passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então aqui, o fundamento aqui é aquilo que os apóstolos ensinaram. O que eles ensinaram? Atos 2:42. Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, a pedra angular é Cristo, a pedra principal é Cristo. O fundamento é aquilo que nós pregamos, as doutrinas bíblicas. Então, a doutrina, o ensinamento bíblico, aquilo que está na Bíblia, aquilo que está contido na palavra, não pode ser mudado, tirado, acrescentado por vaidade de quem quer que seja. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, o nosso evangelho, a nossa pregação está contida aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Então, não pode ser mudada. Não pode ser mudada. O texto aqui vai dizer: as minhas palavras não hão de passar. O próprio Cristo. Então, o que está escrito, queira você ou não, vai acontecer para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3 vai dizer o testemunho dos profetas. Profetas aqui é profético, significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase é Efésios 2:20. Voltamos aqui ao texto de Efésios 2:20, que está na sua leitura bíblica em classe. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, profetas aqui, a ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não dos do Antigo Testamento. Então, naquele momento ali de transição, o texto está falando dos apóstolos que Jesus chamou, os 12, e Paulo, e também está falando dos profetas daquele momento da igreja ali, os profetas da igreja, e não do Antigo Testamento. Mas ainda, mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Está em Efésios capítulo 3, versículo 4 ao versículo 6, que passo a ler nesta hora. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Vejamos então, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui nós precisamos ter muito cuidado, Muito cuidado.
ele fala aqui, os apóstolos e profetas indica tratar-se dos profetas da igreja, e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo. Então, o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia, ela foi produzida, como diz 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ela não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Esses homens inspirados pelo Espírito Santo são os que perfazem o alicerce da igreja de Cristo, ou seja, pedras vivas. Aleluia! Pedras vivas. A igreja, síntese aqui do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz: a igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo, e o seu fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Nós temos a nossa palavra, que foi produzida não por vontade de homem algum, mas os homens santos, inspirados por Deus, escreveram aquilo que Deus falou para eles. E aqui nós temos a nossa palavra, palavra que traz conforto, palavra que traz paz, palavra que está alegria, palavra que traz vida, palavra que traz conforto. Sejamos estudiosos, sejamos credos naquilo que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Então, encerramos aqui o tópico 2 e nós aqui estudamos o fundamento, apóstolos e profetas, o conceito de apóstolo, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Muito importante aqui salientar que você precisa ser firme e constante na proposta da nossa lição bíblica. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus, edifício bem ajustado, templo santo no Senhor e morada do Altíssimo. Vamos prestar muito bem atenção, vamos dar bastante ênfase a esse tópico 3. Subtópico 1 do tópico 3. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, conforme Efésios 2, 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado. Depende de tudo estar bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Aí eu vou ler aqui os versículos bíblicos. Versículo 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Agora olha os versículos bíblicos que colaboram com esse texto aqui de edifício bem ajustado. Já li Efésios 2, 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Outro texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Há outro texto de Coríntios, 2 Coríntios 13, 11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E tem um outro texto de Efésios 4, 13 a 16 que eu preciso ler. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos,
inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então aqui é bem ajustado. Então, igreja onde tem confusão, briga, covardia, falta de honestidade, falta de compromisso com o crescimento da igreja. Veja o que o texto vai dizer aqui: bem ajustado, cresce. Então, a igreja onde os seus membros não estão bem ajustados, o crescimento com certeza vai ficar prejudicado, porque com o corpo de Cristo, Cristo sendo cabeça, cada um de nós temos na nossa igreja um lugarzinho. Todas as pessoas na igreja são úteis. Todas as pessoas na igreja são úteis. Não deu certo como professor de escola dominical, dá certo como músico. Não deu certo como músico, dá como porteiro. Não deu como porteiro, dá como pregador. Não deu como pregador, dá como ensinador. Então, o problema não está em Deus. O problema pode estar comigo, de não ter ainda me localizado para saber em que local da igreja eu sou útil. E nesse ser útil, neste caso de ser útil no corpo de Cristo, é fazer exatamente o que Deus quer que eu faça. Não é isso? Há pessoas que acham, é bonito ser pastor, é bonito ser pregador, é bonito ser professor, é bonito ser músico, é bonito ser regente do conjunto de irmãs, é bonito ser a líder de escudo de oração. Meu irmão, faça para Deus aquilo que Deus quer que você faça, porque quem te avalia não é o homem, quem te avalia é Deus. E a outra coisa importante aqui desse estar bem ajustado é que nessa caminhada eu preciso me comportar como um filho obediente. Então seja na sua igreja um agente de paz e não de guerra. Seja na congregação onde você serve ao Senhor um agente de paz e não de guerra. Que você seja um instrumento de Deus. E eu quero repetir aqui o texto. Quanto ao mais, 2 Coríntios 13:11, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Pastor Luiz César Mariano, mas eu não promovo guerra na igreja, as pessoas que promovem guerra comigo, ok, amém. Que você seja reconhecido por Deus como um instrumento de paz e não de guerra, tá certo? Que você seja reconhecido por Deus como instrumento de paz e não de guerra. Certamente, as pessoas que convivem com você nesta igreja, nesta congregação, vai reconhecer que você não é promotor de guerra, e sim promotor de paz e também da paz. Até porque nós precisamos ser cooperadores de Deus. Aleluia. Nós precisamos cooperar com Deus. E cooperar com Deus, tendo Cristo como cabeça do corpo, é nós fazermos a nossa parte de sermos um instrumento para que o corpo esteja bem bem ajustado para a glória do Senhor. O subtópico 2 é o templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, que diz sobre recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Aqui está fazendo uma analogia, quando o sumo sacerdote chegava lá no Santo dos Santos, né? Chegava lá no Santo dos Santos. Ele está fazendo uma comparação do templo antigo com o novo. Aqui, na analogia paulina, não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3:16, que agora nós somos o quê? Templo de Deus. Eu vou ler
eu consigo até, já sei de cor o versículo, mas o fato de eu saber de cor não interessa. O que interessa é nós lermos o texto bíblico para a igreja e a igreja entender as verdades contidas no texto bíblico. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que evolução, irmãos. Lá que o sacerdote tinha todo um ritual para chegar lá no Santo dos Santos. E Paulo agora vem dizer que vós sois o templo de Deus. Aleluia, maravilha, glória ao nome do Senhor. Separados do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. O que eu preciso relembrar a você? Que no caso de ser cristão, ser crente, nós precisamos viver em santidade. Olha o que Hebreus capítulo 9, versículo 7 vai dizer: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Aí, agora, nós somos templo de Deus. Paulo vai dizer que nós somos templo de Deus, 1 Coríntios 16, e o 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que esse templo, onde Deus habita, eu já falei aqui, somos invólucros de Deus, somos morada de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vou repetir. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então eu vou fechar aqui com a palavra: Deus não habita em templo que não seja santo. Deus não habita em templo que não seja santo. Então, santificai-vos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que o texto vai dizer aqui no versículo 22. Versículo 22 de Efésios capítulo 2. Está na leitura bíblica em classe. O qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Meus amados irmãos, lá no Antigo Testamento, para o sumo sacerdote chegar lá no Santo dos Santos, tinha que fazer inúmeros rituais. Hoje, nós temos o privilégio de receber de Deus, de sermos templos do Espírito Santo, mas tem que ser um templo limpo, morada de Deus no Espírito. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se porventura, meu irmão, minha irmã, aluno da escola dominical, professor da escola dominical, você está com um comportamento de desobediência, acerte a sua vida com Deus. Deus, Ele é um Deus de misericórdia, então se achegue a Ele rapidamente, porque você só será morada de Deus no Espírito se a sua vida estiver em santificação, em santidade. E o subtópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Vou repetir? O crente é um templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Atos 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão
bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios, como eu já disse aqui em uma outra aula. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ele não é mais judeu, ele é igreja. A partir do momento que ele aceita Jesus, ele não é mais gentio, ele é igreja. Então Deus reconhece, quando olha para a humanidade, não as 194 nações do mundo. Deus reconhece três povos, judeus, gentios ou igreja. Se o judeu aceitou Jesus, agora ele é igreja. Se o judeu aceitou Jesus, ele agora é igreja. Deus nos reconhece como um povo. Nós somos o povo de Deus, somos a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14, 23, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia, aleluia. Se você ama Jesus, você não vive pecando. Se você ama Jesus, você não vive pecando. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos usar o nosso corpo, que é morada de Deus no Espírito, e glorificarmos a Deus através do nosso corpo. Por isso que a Bíblia diz que todo o nosso corpo tem que ser conservado, preservado. Todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito deve ser preservado. Então, glorifiquemos a Deus também com o nosso corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui um texto que está no subsídio teológico da nossa lição. Templo do Espírito. Outra figura muito significativa da igreja no Novo Testamento é o Templo do Espírito. Templo do Espírito Santo. Por exemplo, toda edificação precisa de um alicerce sólido. Paulo indica com clareza que o alicerce primário da igreja é a pessoa e obra históricas de Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Em outra epístola, no entanto, Paulo afirma que, em outro sentido, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Efésios 2:20. Talvez isso signifique que esses primeiros líderes estivessem sido usados de modo muito especial pelo Senhor, a fim de estabelecer e fortalecer o templo do Espírito com os ensinos e práticas que haviam aprendido de Cristo, e que continuam a ser comunicada aos crentes odienos, ou seja, os crentes de hoje, através das Escrituras. Esse subsídio teológico está na sua própria lição, revista de professor da Escola Bíblica Dominical. Qual é a conclusão desta lição? Professor, qual é a conclusão da lição, aluno? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados, ou seja, o que está escrito, e nós precisamos pregar de fato aquilo que está escrito. Precisamos, meus amados irmãos, usar o tempo da escola bíblica. Não podemos usar o tempo da escola bíblica para ficar desfilando conhecimento. Não. O tempo da escola dominical, o tempo da escola bíblica é para aplicar a lição do dia. A lição do dia. Tem professor que quer dar toda a lição do trimestre em um dia só. Então, que Deus abençoe você, superintendente de escola dominical. Que Deus abençoe você, aluno da escola dominical. Esteja atento à lição do dia. Nós acabamos de estudar a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E quero aqui concluir dizendo o seguinte: a escola dominical é uma escola.
E tem professores que estão eliminando da escola dominical o texto áureo. Não pode, tem que ler o texto áureo. Tem professor que está eliminando a verdade prática. Não pode, tem que ler a verdade prática. Há professores que estão eliminando a leitura bíblica em classe. Não pode, tem que ser lida a leitura bíblica em classe. E a outra coisa que os superintendentes precisam fazer na escola dominical é ler com a igreja o texto áureo, não é isso? Texto áureo, a classe de jovens, texto áureo, classe de irmãs, texto áureo, classe de homens, texto áureo, classe de criança. Isso é fixação. A leitura do texto áureo é um exercício de fixação da aula. E a outra coisa, eu tenho andado em algumas igrejas pelo Brasil e tenho notado, é importantíssimo que você faça o questionário. Professor, faça o questionário com a classe. E o superintendente também precisa fazer as perguntas para as classes, porque as perguntas do questionário servem como fixação de que se o professor deu ou não didaticamente a aula proposta para o dia. Aqui está o exercício de fixação, que são a resposta sobre este questionário aqui da nossa lição 8. Eu vou ler a pergunta e vou dar a resposta e vou situar você, professor e aluno, você que é aluno, que não tem a revista professor, eu vou situar você aonde está a resposta da pergunta. Vamos lá então. A respeito de edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, responda. Ao reconciliar ambos os povos, o que Cristo fez? Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Está no tópico 1, subtópico 1. O que a identificação de Cristo como a pedra angular remonta? A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Tópico 1, subtópico 4. Qual é o significado de apóstolo? O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Tópico 2, subtópico 1. Qual é o significado de profeta? Tópico 2, subtópico 3. A palavra profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. Tópico 2, subtópico 3. E a última pergunta, segunda lição, todo crente bem ajustado torna-se o quê? Todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Tópico 3, subtópico 1. E termina essa lição dizendo, dê ênfase, muito tempo, divida o teu tempo, mas dê muita ênfase ao edificados para a morada de Deus, que fala sobre edifício bem ajustado. Crente desajustado na igreja não é morada do Espírito. Tem que ser bem ajustado. Então você que é líder, você que é pastor, você que é líder de união feminina, você que é líder de departamento, seja na sua igreja um instrumento de paz e não de guerra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nele. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar estudando mais esta lição. A lição 8, Pai. Aprendemos tantas coisas aqui, mas dentre elas aprendemos que nós somos moradas de Deus no Espírito. Que privilégio, Senhor, ser teu servo. Que privilégio, Senhor, ser tabernáculo, ser morada de Deus. Que privilégio, Senhor, sermos úteis à igreja do Senhor aqui na terra. Ó Pai querido, que nós possamos estar unidos uns com os outros, que nós possamos ser, Pai, na nossa igreja, instrumento de paz e não de guerra. Não somente na nossa igreja, mas também em nossa casa, até porque nós somos teu templo, nós somos moradas de Deus, nós somos os proclamadores da paz. Ó Senhor Jesus, abençoe a tua igreja no Brasil. E aproveitando, Pai, esta oração,
aproveitando este momento, Senhor, de que nós somos templos do Teu Espírito Santo. Repreende, Pai, a enfermidade. Repreende em nome de Jesus toda dor, toda infecção. Se porventura há alguém que está nos assistindo que está com essa infecção, a Covid-19, nós repreendemos em nome de Jesus. E que não haja nenhuma sequela, Pai, nesse corpo, porque esse corpo é templo do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, nós repreendemos a enfermidade no nome de Jesus, o Nazareno, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima lição. Se porventura você tem achado interessante as nossas aulas, se você acha que outras pessoas podem ser abençoadas, você pode se inscrever no nosso canal. Se você gostou da lição, você também pode dar um like, dar um ok na lição. E você pode compartilhar. Deus abençoe. Ore pela minha casa. Eu sou o pastor Luiz César Mariano. Minha esposa é Cláudia, meu filho é César, minha filha é Kathleen. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima.